Fala galera, está no ar mais um incrível, lindo, maravilhoso episódio do Biomedcast. Estamos de volta! Aê! Estamos de volta, voltando. Eu voltei agora pra ficar. de novo a trilha. Não é segunda-feira, mas a gente não faltou. É, pessoal, isso aí. É verdade, deu uma atrasadinha. Mas é aquela coisa, né, gente? Vários momentos especiais aí da biomedicina nas últimas semanas, né? Atrasaram o nosso cast. Atrasaram o nosso cast. Acho que já deixamos aqui logo o nosso muito obrigado. Eu e o Bruno participamos lá do Congresso Brasileiro de Biomedicina, representamos o cast, foi muito bom ver a galera falando que conhecia, até a galera que acabou conhecendo o cast lá, então muito obrigado a todo mundo que esteve lá, foi muito bom, e é isso aí, na próxima tem que todo mundo, isso aí. Próximo tem que ser uma próxima mesa redonda. E foi uma bela comemoração aí pros 4 anos do Biomedcast também, né? Exato. Pois é, o último dia 6 foi comemorado o nosso 4º aniversário, ou quem diria, hein? Parabéns para você, esta data querida. Hoje vai ser uma festa. Quem diria? Bom, 4 anos é bastante coisa, meu. Com 4 anos a criança já sabe fazer bastante coisa. Não, e se tratando de internet ainda, né? Porque na internet a gente sabe que tudo tem um momento explosivo e muitas vezes depois desse momento explosivo ele some na escuridão, num grande e profundo... olha, pense nisso aqui, galera. Quem entrou na faculdade por conta do Biomedcast já tá se formando agora. Olha só. Olha só, Nossa cara. senhora. A gente tá formando agora, né? 4 anos de Biomedcast, graduação. Graduação. Não vou convidar ninguém pra formatura. Vou morar sozinho. É muito caro. Garrafa de champanhe lá. Queria aqui agradecer vocês aí publicamente, novamente. Mais um ano ao lado de caras essenciais, assim, para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Vocês são, tanto no pessoal quanto no... Tá pegando fogo, bicho! Mas é verdade, cara. Vocês são fera, velho. Vocês são fera. Muito, digo mesmo. É muito especial poder compartilhar várias coisas da minha vida, assim, com vocês aí, digo vocês, nossos ouvintes, né? Vocês acompanharam aí o desenvolvimento de carreira de cada um daqui e, enfim, acho que é um aprendizado a cada gravação. Assim. Então, muito obrigado a você aí que nos acompanha desde o início, você que chegou hoje, que é o primeiro episódio aí que tá ouvindo, mas espero que você se identifique com o conteúdo que a gente produz aqui com muito carinho, certo? E para mais 4 anos para frente. Certo? Queria dizer que é um prazer sempre estar aqui com vocês. E o cast realmente, como o Otávio falou, marcou tanto a vida dele quanto a minha também. Acho que foi a partir ali também de começar a fazer o cast que eu dei essa direcionada na minha carreira científica. E tudo foi acontecendo muito rápido assim, né, nesses anos. E foi muito legal ir compartilhando essas pequenas vitórias aqui com vocês e a gente acompanhando o progresso de cada um. Isso que é muito bom, desde lá de trás. É isso aí. O Luiz era um acadêmico ainda enquanto gravava com a gente. Agora já é um doutorando. A gente era residente, agora já é especialista, professor, mestre. Pois é. O tempo passa. Quanta Caraca, coisa, gente. Tempo passa demais. Isso aí. Legal, galera. E cada um de vocês pode se espelhar, né? Claro, sempre pode se espelhar em cada um de nós aqui, né? E se nós pudermos ser uma referência, mesmo que seja em uma coisa pequenininha, acho que já vai fazer diferença para
pra nossa vida, pro nosso propósito, né? Isso aí, ou uma referência do que não fazer, de repente também tá valendo. Ou do que não fazer, justamente. Uma referência ou contra-referência. Justamente. É verdade. É válido. Exatamente. É pra isso que servem meus exemplos. Exatamente. Certo, galera? Então, vamos nos apresentar, né, pro ouvinte que chegou no episódio número 80, né, que é o 96º que a gente publica, mas o episódio regular, número 80. Você que chegou agora, aqui quem tá falando é o Otávio. Eu falo hoje de Telêmaco Borba, no interior do Paraná. Eita, pé vermelho. Pé vermelho mesmo. Bom, então aqui quem tá falando é o Bruno, aqui de Goiânia, né? Cheguei de São Paulo aí junto com o Luiz, que a gente tava lá na mesa redonda, agora botar a vida pra funcionar normalmente, né? Escrever artigo, aquela vida, aquela rotina de sempre. Estamos aqui mais uma gravação. Ah, aquela rotina louca de sempre. Como sempre, né? Não tem muita mudança. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E estamos aqui para mais um cast um pouquinho atrasado, mas pode ter certeza que vai ser mais um excelente cast. Isso aí, galera. Aqui é o Rogério, de Curitiba. Como sempre, esperamos aí um ótimo cast pra vocês, que vocês ouçam, que curtam. Se não gostar, também avise. E a gente continua aí com o nosso trabalho pra ver quantos anos a gente consegue, hein? Vamos bater o recorde. Exatamente. Pra podcast, eu acho que a gente já superou a maioria, grande parte deles, né? Ô, louco. Muitos podcasts aí já findaram já com muito menos tempo que a gente, né? Mas a gente espera continuar produzindo conteúdo aí por bastante tempo ainda pra vocês. E se quiser Certo, dar um presente pra gente pelos 4 anos, né? Assina o Padrim. É verdade. Então. A gente tá precisando de uma colaboração lá que o Biomedcast não está se pagando aí. Vai lá, gente, nos ajude. A gente depende aí da incrível edição do Rafael, que é o nosso editor, e para que ele consiga continuar editando os episódios, a gente precisa de grana, certo? Isso aí, nos ajudem. padrim.com/biomedcast. Bom, vamos lá, chega sem mais delongas aqui. Tivemos uma delonga aí de 8 minutos praticamente, mas vamos lá. Bora falar então do assunto de hoje. Vamos falar sobre sistemas públicos de saúde, certo? A gente tem um exemplo aqui no Brasil, né, que é o SUS. Tem suas peculiaridades, a gente chegou até a comentar em alguns episódios anteriores aí alguns pontos bem interessantes a serem avaliados do SUS, né? Inclusive o sistema vacinal que a gente comentou no último episódio, né? No 79 a gente falou sobre o sarampo e tal. Mas hoje a gente vai citar aí alguns outros exemplos do que tem pelo mundo de sistemas públicos de saúde. Certo, gente? Pois é, hoje então é um tema acho que relevante, né, para a época em escolher os nossos representantes políticos, né? E creio que todo mundo já se perguntou como é feita a atenção da saúde em outros países e como isso se compara com a atenção à saúde no Brasil, né? A ideia é trazer uma pequena discussão sobre esse tema aqui no cast, né? Nesse momento tão importante em que a gente passa aí da democracia em que a gente vive, né? Então, para começar, vamos iniciar com algumas definições, né? A primeira, eu acho interessante a gente definir o que é um sistema de saúde, né? De forma geral, um sistema de saúde no âmbito dos países, ele é um conjunto de organizações, instituições profissionais e recursos organizados estritamente para prestar serviços de saúde para a população no modo geral, né? Essa eu acho que é a definição aí para todo tipo de sistema de saúde, independente do país em que ele seja aplicado, né? Mas não é só isso, né, que a gente se restringe a definir aqui hoje. É importante a gente definir também os principais sistemas de saúde, né, Brunão? Como que a gente pode definir aí? A gente pode dividir e combinar esses sistemas de saúde, né? São muito diversos entre os países, mas a maioria é uma combinação de 4 modelos de gestão. O primeiro modelo é o modelo universalista. Nesse tipo de modelo, o Estado utiliza o dinheiro dos impostos para fornecer todos os serviços de saúde a toda a população. O segundo modelo já é o assistencialista. Nesse tipo de modelo, o Estado atende apenas as pessoas mais vulneráveis e carentes, e o restante da população paga, né, pelo próprio atendimento. O terceiro modelo é o seguro social. Nesse caso aí é um modelo de saúde obrigatório
para que os trabalhadores e os familiares tenham acesso à saúde. Então, o sistema é financiado pelos trabalhadores e pelas empresas também. E o quarto modelo é o seguro privado. Nesse tipo de modelo tem pouca participação do Estado, sendo gerenciado por empresas privadas para atender os clientes. Então são resumidamente aí esses 4 modelos que juntos aí vão dar origem a vários tipos de serviços de saúde pelo sistema de saúde pelo mundo, né? Os países combinam um pouco de cada um assim para montar seu próprio atendimento, né? Nenhum é 100% universalista, tal que nem no caso do Brasil, né? Que ele Exatamente. O SUS é universalista, mas a gente tem a ANS lá, que tem os planos de saúde e tal, que né? regula, né? O Luizão já teve uma vivência em outros países, né? Acho que ele até vai falar um pouquinho pra gente aí depois, né? De como é que foi ser atendido lá fora. Mas aí, Luizão, como é que é nos outros países aí? Você chegou a dar uma olhada? Bom, então, a gente tem, quando a gente fala ali de sistemas de saúde em outros países, a gente pode também dividir agora para nossa discussão entre esses tipos de modelos de gestão, né? Então, podemos falar agora então nos sistemas predominantemente universalistas, que seriam então Inglaterra, Espanha e Suécia. Começando pela Inglaterra. Existente desde 1948, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o National Health Service, ou também a sigla NHS, ele é um sistema universal e igualitário com atuação preventiva e curativa, equivalente ao SUS do Brasil, e é tido como um dos melhores sistemas de saúde do mundo, competindo com a França. Na Inglaterra, os hospitais e serviços de saúde são credenciados ao NHS e recebem então verbas conforme a avaliação da assistência prestada e as demandas regionais. Mas é claro que o sistema não é livre de problemas, sendo a sustentabilidade financeira uma questão importante. A espera por cirurgias eletivas pode ser bem longa, por isso muitos pacientes procuram atendimento em outros países, como França e Alemanha. Agora, umas estatísticas bem interessantes para a gente refletir um pouco mais sobre esse sistema. 98% dos pacientes conseguem atendimento primário em 24 horas. 92,7% conseguem atendimento de urgência e emergência dentro de, no máximo, 4 horas. Então, o prazo para agendamento de exames e de consultas fica entre 7 e 17 semanas, e o prazo para agendamento de cirurgias fica entre 10 semanas e 9 meses. Daí dá para entender porque que o pessoal às vezes vai para outros países, né, para ser atendido e tal. Tem que primeiro nascer o bebê para depois fazer uma cirurgia. Talvez esses 9 meses aí é o parto, né? Você já agenda na hora que fica sabendo que tá grávida, e quando der 9 meses... Você tem o resultado. Mas você vê que o universalista não é fácil, né? Nem lá eles conseguem, assim, ter uma... Porque eu acho que é muita gente, né? É impossível você ter uma agilidade, sei lá, porque é a população inteira, né? Uhum. Não é tão fácil, né? É caro, né? Também, se a gente for pensar. Principalmente né? o dinheiro, né? Exatamente. E como que é na Espanha, Luizão? Então, no Sistema Nacional de Saúde da Espanha, a estrutura e os serviços públicos fazem então parte de um sistema coordenado. O financiamento é misto por meio de recursos do Estado, das comunidades autônomas, das corporações locais e do sistema de seguridade social. A principal característica é a universalização da atenção, ou seja, todos os cidadãos e estrangeiros legalmente residentes na Espanha têm o direito à proteção da saúde e assistência com cobertura total da população, independentemente da sua situação econômica e da contribuição para a seguridade local. E quando a gente fala sobre assistência farmacêutica, ela tem cobertura apenas quando a prescrição é feita pelos médicos do sistema, sendo gratuita para pensionistas e seus beneficiários, portadores de deficiência, acidentados do trabalho, internados no sistema e soropositivos. E os demais arcam com 40% do custo do medicamento, com exceção dos doentes crônicos. Eles têm um desconto especial ali nas farmácias. Exatamente. É isso aí. Você tinha citado lá Inglaterra, Espanha e Suécia, né? Uhum. Como que é na Suécia, Luizão? Então, na Suécia ela tem um extenso sistema público de benefícios e seguros sociais. Doença, deficiência física, velhice e acidente de trabalho. Na Suécia, a população inteira é coberta pelo seguro uniformemente, seja qual for o trabalho, esteja ou não empregada. E há também seguros coletivos negociados por associações de empregados. Existem também ainda serviços privados de saúde. E o mercado tradicional de seguro privado é comparativamente pequeno, de extensão bem limitada. Menos de 10% dos médicos trabalham em tempo integral em consultórios privados, ou seja, está todo mundo trabalhando no sistema de saúde público lá na Suécia. Pois é, eu creio que lá eles já não têm o mesmo problema que tem em Inglaterra, né? Exatamente. De não conseguir, de ter muita fila, né? Mas eu acho também que vai muito do tamanho do território, né? Igual você compara esses países com o Brasil, a população, né? O território é bem maior. Não dá nem um estado, né? Quanto maior o país, mais difícil, né? Você ter alcance, capilaridade para atingir todas as pessoas, né?
Aí acaba tendo algumas distorções também, tipo, o pessoal que vem de longe e tal, pra uma cidade maior, assim, acaba sobrecarregando, né, e tal. Ô Roger, mas esse padrão aí universalista nesses 3 aí que a gente enxerga como sucesso, né? Mas existem outros modelos aí, né, de países que também tem uma saúde aí que é exemplo, né? Mas você tem como explicar um pouquinho melhor pra gente nesses outros, como funciona? Tem um outro modelo que não é esse universalista, né? Que você atende todo mundo sem cobrar nada de ninguém, assim, né? Independente da situação e tal. Que são os modelos que tem o seguro social, né? O seguro social era um modelo antigo do Brasil. A gente tinha aqui também, é que o trabalhador tem um plano de saúde, né? O seguro social por ele ser o trabalhador. E aí ele é obrigado a pagar esse valor para que ele seja atendido, né? Então, assim, ele é o antigo IANSP, não é? INAMPS, né? IAMPS, isso, INAMPS. INAMPS. É parecido com INAMPS, assim, né? Mas a questão é a seguinte, né? Você paga lá um valor se você é trabalhador e você tem as coberturas, né? Então não é para todo mundo, de certa forma. Um dos países que tem esse sistema de seguro social predominante é a Alemanha, né? Então, para você, na Alemanha é obrigatório você ter um plano de saúde para todos os cidadãos que tenham renda até um determinado teto estipulado pelo governo, né? Então, se você tem aquele salário, você é obrigado a pagar lá o seguro social. Existe no país várias seguradoras públicas, você pode escolher qual você quer, e cada um desses planos oferece lá ao assegurado um nível de cobertura específico. Pode pagar mais, tem uma cobertura a mais e tal, então ele tem uma certa flexibilidade nesse ponto, né? Mas todas elas têm uma matriz comum, assim, de coberturas obrigatórias, que o governo meio que determina, você tem que ter acesso a consulta, esse tipo de coisa, né? Os custos desses planos são divididos, então o empregador paga uma parte, o empregado paga outra, né? Igualmente, 50-50. E aí o cidadão pode escolher onde que ele quer se consultar, diferentemente da Grã-Bretanha, lá que ele tem algumas limitações nessa escolha, né? E aqueles que têm uma renda muito acima do limite estipulado lá pelo governo podem optar por um plano de seguro privado, que vale também para os autônomos tal, e funcionários públicos, né? E aí, o leque de cobertura, o plano pode variar bastante, né? Então ele não é muito homogêneo, né? Cada pessoa tem um atendimento um pouquinho diferente. E a Alemanha ocupa o 3º lugar no ranking mundial de gastos públicos com a saúde, né? Lembrando lá que é financiado pelo próprio trabalhador e pelos empregadores, né? Então acaba ficando nesse inteirinho assim. Menos oneroso pro Estado, né? Isso, né? Acaba sendo mais sustentável nesse caso, né? Mas mesmo assim é um gasto bem significativo, né? O sistema francês ele é considerado pela OMS, né, atualmente como o melhor, ou disputando lá com a Inglaterra, né? No caso, o Estado exerce o papel central, ele controla as relações entre várias instituições ali que prestam serviços médicos aos pacientes, né? E desde 1996 o parlamento decide sobre o montante de verbas que vai ser destinado às seguradoras públicas de saúde, as quais mais 60% dos franceses fazem uso, né? Aí o restante da população são aqueles que têm planos de saúde especiais, com tabelas e custos diferentes, né? Na França, dá uma liberdade total de escolha para o paciente, então mesmo que você for no SUS, você pode decidir qual médico que você vai escolher, qual hospital você quer ser tratado, né? Diferentemente daqui do Brasil, por exemplo. Você acaba sendo indicado para um lugar ou para outro, né? E aí o segurado tem alguns gastos, né? Como o pagamento adicional de medicamentos, que às vezes são altos, né? E aí o paciente acaba arcando com uma parte desses custos, né? Já por outro lado, as contribuições, diferente da Alemanha, que eram separadas lá entre o empregado e o empregador, na França, a maior parte é paga pelo empregador, né? Então você trabalha para uma empresa, aquela empresa paga o seu plano de saúde obrigatoriamente. Olha só. E os empregados lá vão só contribuir com cerca de 0,75% dos seus salários aí para seguradoras de saúde, né? Então é um sistema mais complexo, né? Pois é, na Holanda os pacientes eles são obrigados, exceto em alguns casos de emergência, a procurar um médico de família, né? Então eles atuam bastante nessa questão mais preventiva e mais direcionada ali para a regionalidade, né? Então esse médico da família ele pode ser escolhido livremente e, em geral, ele é um clínico geral e que decide se existe realmente a necessidade de um tratamento com algum especialista ou se o paciente tem que ser encaminhado para um hospital, dependendo do caso dele, né? Então, apenas 6% do contingente de doentes são enviados a um especialista. Olha só o tamanho da filtragem que o cara faz, né? Os custos com os planos de saúde no país acabam perfazendo por volta de 10% dos salários, e o que significa quase 30% a menos do que o assegurado alemão é obrigado a gastar, no caso lá da Alemanha que o Roger citou, né?
Então a Holanda também tem um padrão aí interessante, né? Mais atuando na prevenção, vamos dizer assim, né? A medicina da família é um negócio que a gente luta bastante para implementar aqui no Brasil e tem uma certa dificuldade, né? Apesar. Interessante, né? Cada família tem o seu médico de família ali que acaba sendo a ponta de entrada do sistema de saúde. Sim, né? você viu o tamanho da triagem, né, que os caras fazem, né? Imagina, de 100% dos atendidos, os caras fazem um direcionamento para especialista de 6%. Então dá uma triada boa, né? Um outro país que a gente enxerga como um dos maiores IDHs, melhor qualidade de vida e tal, é a Suíça, né? O número de médicos por cidadão lá no país é o mais alto do mundo, para variar mais um ranking que eles ganham aí em primeiro lugar, né? Fazendo um total de 14 mil profissionais no país. Se a gente for pensar, claro, como o Bruno bem disse, né, anteriormente, o tamanho dos países, a população é muito reduzida, né, em comparação com o tamanho e população do Brasil, né? A Suíça é menor que alguns estados, né, do Brasil. Né, pois é, micro. A qualidade de serviços ela é apontada como uma das melhores do mundo, para variar. Os suíços aí, né, enfim, sempre marcando aí os rankings em primeiro lugar. Desde 1996, todo cidadão que vive na Suíça é obrigado a ter um plano de saúde, né? E ele pode ser escolhido livremente entre as mais de 100 seguradoras do país. Então, pensa, são 100 seguradoras que os caras têm lá, né? Olha o tamanho da competitividade. Então, com certeza, os preços lá são bem mais justos do que os que a gente vê aqui em alguns lugares, né? Elas têm que respeitar uma legislação relativamente liberal, né? Se a gente compara com outros países europeus, e elas acabam sendo fiscalizadas por um departamento federal, né, como se fosse a ANS aqui no Brasil. A ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Aos cidadãos são oferecidos diversos planos de saúde, e entre eles alguns modelos se incluem no sistema de bônus, assim. Então os prêmios eles dependem, no caso, da renda do paciente, né? Quanto maior a renda, maior o bônus, no caso. Todo cidadão suíço é obrigado a pagar do próprio bolso a parte dos custos de suas visitas ao médico, olha só. Então lá todo plano tem coparticipação. Não tem esse sem coparticipação, não. Você é obrigado a ter o plano e você é obrigado a ter coparticipação também. Eu fico pensando, por exemplo, teve um acidente, uma cirurgia, sei lá, uma cirurgia eletiva. Será que tem que pagar também todo o custo, sei lá, porque é caro, né? Tipo, internação, aí tem um médico, anestesista, 1001 coisa lá, pós-operatório. Será que... mas assim, é que a gente acha que é caro aqui, né? Porque aqui a gente vai pensar o custo desse negócio, o nosso salário que não vale nada, né? É muito caro, mas lá você ganha em euro lá, né? E lá você tem os maiores salários, né? Então acaba não sendo tão oneroso assim. Eu imagino que a renda per capita seja muito alta, né? E acaba absorvendo bastante esses custos de saúde, né? Então eles nem precisam tanto assim do serviço público, né? Acaba todo mundo entrando no privado ali, né? Tem isso também. Bom, então a gente viu muito aí agora da Europa, né, que tem aí uns sistemas, né, um dos melhores aí do mundo. Agora a gente vai entrar nos sistemas aí das Américas, né, mais pertinhos aqui. Vamos ver como é que rola esse sistema de saúde por aqui. Começando então pela Argentina. Bom, lá na Argentina o mercado de saúde possui 3 sistemas coexistentes: o público, o de serviços sociais, que é aquele que a gente já falou, e também o privado. Bom, o setor público inclui aproximadamente 30% do total da população, em sua maioria grupos sociais de baixa renda. O setor de serviços sociais é formado por instituições que cobrem as contingências de saúde e provêm infraestrutura de assistência social aos trabalhadores em relação de dependência e aos aposentados no Regime Nacional de Previdência Social. Então, basicamente, envolve os trabalhadores. Esse setor, então, se constitui como um seguro social, né, para a proteção dos trabalhadores assalariados e os familiares diretos. Então, o aporte é obrigatório, né, você tem que contribuir e é realizado aí através da contribuição tanto dos empregadores, que contribuem cerca de 6%, e os empregados cerca de 3%. O setor privado
sob a denominação global de empresas de medicina pré-paga, opera com um total aí de 196 empresas. Nossa, muito mais do que eu imaginei, né? Nossa, eu não imaginava que fosse tudo isso. 196, eu vi a Suíça com 100 empresas, né? Essa privada aí, bastante coisa. E pelo que eu vi lá, a maior parte é em Buenos Aires ainda, né? Tem essa centralização lá, né? Da capital da Argentina. Eu não sei porque se a gente já tá acostumado aqui, mas esse trem de trabalhador ter que dar um dinheiro pro negócio da saúde, né? Sei lá, é estranho, né? A gente não tá... É diferente, mas é o que mais se tem, né? Quase todos os países têm essa Pois ideia é. de seguro social, né? E o Brasil já foi assim, né? Engraçado e mudou, né? Com o SUS. Muito engraçado. Bom, então o outro país aí das Américas é o Chile. É um serviço de saúde chileno, é um sistema misto em termos de atendimento à população, seguro de saúde e administração financeira. Então, e até 1980 ele era fundamentalmente público, né? A partir da reforma da saúde em 81, foram combinados um seguro público, social e solidário com um seguro privado, individual e competitivo. Então, ambos estão sujeitos à inspeção do Ministério da Saúde. Por lei, os trabalhadores formais são obrigados a contribuir com 7% da sua receita mensal ao sistema que adotarem. O Seguro Social recebe investimentos governamentais para cobrir o atendimento a indigentes e também levar adiante alguns programas públicos de saúde. Então, e também misturando, né? Chegou nas Américas e já começou a mistureira, né? Principalmente aqui na América do Sul, né? Coxa de retalhos, né? Pois é. E Luiz, como que é ir pra América do Norte, você que esteve por lá? O Luiz que já teve lá, né? Já estive lá, vivi na pele. Então, só antes da gente chegar nos Estados Unidos, vale uma menção aqui no México, só pra gente ter uma ideia. No México, o sistema de saúde ele se divide em 3 grupos. O seguro social, que atende então os trabalhadores, que dá mais ou menos em torno de 50% da população. O seguro popular, que atende então aos mais pobres, em torno de 28% da população. E o seguro então privado, que seria os planos de saúde, complementar ao serviço do Estado. Acho que é bem parecido o seguro privado do que acontece nos outros lugares do mundo, né? Aqui, por exemplo, aqui no Brasil... No Brasil a gente tem o SUS e a ANS, né? O que a gente não tem aqui é o social, né? Que é esse dos trabalhadores, é um pouco diferente, né? Exato. Na verdade, porque quando a gente pensa, a gente sempre tá dependendo de alguma forma do Estado. Por mais que você tenha plano de saúde, por exemplo, se você sofre um acidente na rua, não vão te levar para um hospital particular se você tem plano. Vão te levar, por exemplo, para o hospital público. Então você sempre vai estar dependente de alguma forma do sistema de saúde. Depois, então, você, com o seu plano privado, você completa, então, o serviço do Estado num hospital de maior porte, etc. Continua fazendo toda a parte de atendimento. Então, agora vamos falar então sobre os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde bem polêmico. Então, lá lá nos Estados Unidos, era até engraçado que as pessoas me perguntavam: como é que é o SUS daí? Eu não sei o que. Eu falava: gente, não tem SUS. O sistema de saúde dos americanos, eles se baseiam basicamente em seguro privado, né? Ele tem, então, considerado lá um mosaico que não é muito bem encaixado de sistema, situações e padrões de financiamento de acesso a serviços. Existem alguns serviços públicos voltados a pessoas em situação de vulnerabilidade, porém 75% dos americanos têm planos de seguro privado. E também existe nos Estados Unidos uma proporção da população não segurada maior do que qualquer país avançado. Muita gente não tem condição de pagar por um plano de saúde, por um seguro. E não tem acesso ao serviço lá do público, né, também. Eu lembro até que na época do Obama lá, ele tinha criado aquele Obamacare, né, mais barato. Pra dar chance para as pessoas que não têm condição de ter, né. Um grande problema disso tudo, e agora eu posso falar uma experiência própria, é que lá nos Estados Unidos as contas são exorbitantes, gente. Vocês não têm noção. Lá nos Estados Unidos, a gente, quando fazia intercâmbio, a gente, na primeira semana, falaram assim pra turma de brasileiros que chegou: se vocês estiverem sentindo qualquer coisa, nunca vão pro hospital. Basicamente foi isso. Aí você fala assim: a gente vai pra onde? Morre. Não, vocês vão pra enfermaria primeiro. Vocês vão pra enfermaria, porque nos Estados Unidos, quando você chega no atendimento, você entra, por exemplo, na emergência. Aqui no Brasil é muito comum, muita gente tem plano de saúde, fala assim: eu tenho plano de saúde, vou gastar, né? Vou gastar. Tá lá, dá um espirro, vai na emergência dizer que tá com gripe. E aí, pra ser atendido, etc. Aí já faz uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, faz o exame de sangue, já põe o soro no cara. Lá nos Estados Unidos, você vai chegar, vai dizer que você tá com uma unha encravada,
Os caras vão fazer raio-x do peito, eletrocardiograma, não, um monte de exame que é teoricamente parecendo exagerado, mas pra eles se o cara entrou na emergência, é porque ele realmente tá precisando. E isso acaba elevando as contas ao extremo. E se não tem um tipo de seguro que cubra isso, você tá ferrado. E assim, eu desconheço algum seguro que cobre 100%, tá? É tudo parcial. Agora eu entendi porque que lá no Grey's Anatomy, né, quando alguém entra lá com a dor no dedão do pé, descobre um câncer, né? Sim. Porque eles fazem o check-up geral. Então, até que esse do Grey's Anatomy é bem parecido, porque eles fazem isso mesmo, né? De costume americano, eles te revirarem dos pés à cabeça pra saber se você tem alguma coisa. Isso daí já gera contas ali de, sei lá, $50 mil. E tem uma questão também da judicialização, né, da medicina, né? Se você for lá, tô com encravado, não fizeram todos os exames, o cara pode te processar depois. Com certeza, e o cara pode perder a licença. Então é uma forma de um médico se respaldar também, né? Assim, pro médico não tem custo nenhum, mas pra você vai ter. Então, pro cara ali pedir um monte de exame, beleza, agora vai cair na sua conta. Então a gente sempre era direcionado a ter isso. Eu lembro até um caso de um colega meu que teve um problema gastrointestinal muito grave lá nos Estados Unidos. Realmente parecia bem sério no início, e a solução foi procurar enfermaria. Ele só foi ao hospital depois que ele passou por um médico especialista que mandou ele pro hospital. Só que só nisso aí já deu uma semana. Então, vocês verem como é que acontece. Então, você vai pro hospital realmente quando precisa demais. Ou você tá tendo uma parada cardíaca, ou um especialista vai mandar você pra lá, porque não tem outro tipo de saída. Então, é bem sério lá, principalmente por causa do financeiro, né? E ali perto dos Estados Unidos também temos o Canadá, que tem um sistema de saúde predominantemente financiado pelo setor público, com execução privada das ações relativas à política de saúde e gestão predominantemente estadual, provincial, de governo. Ela segue então os princípios de universalidade, gestão pública, integralidade e direitos válidos em todo o território nacional. E por meio das redes provinciais de hospitais públicos e de estabelecimentos autônomos de saúde, todos os canadenses têm acesso a hospitais e aos médicos que forem necessários, sem ônus para o usuário. Olha só que bacana, bem parecido com a Inglaterra, né? O sistema do Canadá tem algumas coisas parecidas. Ele é interessante assim, que o governo paga vários hospitais privados, né, para atender o paciente. E aí meio que conforme se o teu hospital tem um bom desempenho, você ganha mais pacientes, mais recursos do governo, né? Então acaba gerando uma competição no setor privado, sem que o paciente tenha que pagar nada, assim. E o Brasil? É isso aí, a gente falou muito aí do exterior, tem que falar do Brasil também, né? Brasil, a gente tem aí o nosso glorioso Sistema Único de Saúde, né, o SUS, foi criado em 1990 e substituiu o sistema de seguro social que funcionava anteriormente, né? Então, essa história aí do trabalhador pagar uma taxa para ser atendido e ter o plano acabou sendo substituído em 1990 lá pelo SUS, né? O SUS é mantido pelo investimento estatal e ele fornece acesso à saúde sem custo a qualquer pessoa que procurar, né? Sem distinção se for cidadão brasileiro ou estrangeiro que esteja aqui, ou de qualquer estado que você tiver. E inclui lá uma quantidade enorme de serviços, né, que a gente acabou já discutindo alguns, desde o atendimento médico até a aplicação de política de prevenção e de doença e promoção de saúde, né? Só que, né, a gente sabe aí que nem tudo são rosas no SUS, né? Então, teoricamente, né, o SUS era pra ser maravilhoso, né? Mas eu acho que quem tem condição de ter um plano de saúde, né, um seguro de saúde particular aí, acho que tem, né? Porque acaba que deixa a desejar em muitos aspectos. Então, segundo o levantamento da OMS em 2014, o Brasil investiu em torno de 6,7% do orçamento geral, né, em saúde. Então o SUS recebeu aí essa fatia, né? Esse investimento correspondeu a 47,5% do gasto total com a saúde no período da população. O resto, mais de 50%, foram os próprios pacientes que pagaram para os serviços particulares, né, de plano de saúde, hospital particular e tal. O investimento no brasileiro, assim, no setor de saúde, em comparação com os outros países, a gente já vai ver isso, é bem pequeno, né? E isso faz com que o serviço, apesar de no papel ser muito legal, né, ele fica comprometido, né? Então, algumas regiões têm atendimento assim, de baixa qualidade, falta leito, e o tempo de espera é muito longo para realizar procedimentos, né? Até a gente comparar lá com o serviço da Inglaterra, que também é público, né? Que tinha um tempo de serviço de atendimento relativamente longo. No Brasil pode ser até pior, né? Colocam lá 4 horas para atendimento de urgência, né? A gente ficou rindo deles lá, mas aqui é pior. É verdade.
Então, assim, por conta desses compassos entre a oferta de serviço público de saúde e a demanda que tem no SUS, né? O brasileiro acaba pagando a maior parte do serviço de saúde do próprio bolso, mesmo ele contribuindo com impostos e tal, né? Pra você ter uma ideia de comparação a outros países com serviço de saúde público, né? Que nem o Reino Unido, Canadá e tal, que é mais universalista, assim, eles investem entre 15% a 19% do orçamento na saúde, né? Contra a gente investindo só 6%, né? E eles acabam custeando pelo menos 70% de todos os gastos, né? Então o cidadão de lá acaba não gastando tanto o próprio bolso para ter acesso à saúde quanto a gente aqui, né? Como que é o panorama aí? Eu peguei umas estatísticazinhas aqui só pra gente comparar. Ó. Lembrando que no Brasil, então, nesse mesmo levantamento do OMS, a gente investia 6,7% do nosso dinheiro, né, em saúde, né? No Reino Unido, 16,52% do dinheiro público é investido em saúde, né? E isso é suficiente para custear 83,14% de todos os gastos, né? Nossa! O dobro no Brasil só, praticamente. Menos de 20% da população paga próprio serviço de saúde, né? Por conta disso, né? No Canadá, eles também investem em torno de 18% e isso custeia 70% dos gastos com saúde, né? Mesma situação aí em outros países, né? No caso, a Austrália, que investe 17%, a França, que investe em torno de 15%, e o que mais investe aqui é a Suécia, né? Então quase 20% aí do orçamento vai para a saúde e paga a grande parte do atendimento que a população precisa, né? Mais de 80%. Então aí a gente vê, né? Por que o SUS não funciona, né? Acaba que ele não recebe a quantidade de dinheiro que seria necessário para que ele tivesse um serviço assim a nível internacional, né? Eu acho que assim, é difícil a gente falar que o SUS não funciona. Ele funciona pra muita coisa, né? Ele funciona pra muita coisa. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da vacinação. Isso é uma coisa que realmente é impressionante o quanto o nosso país, vigilância sanitária, epidemiologia... São vários aspectos além do hospital, né? Exato. É porque quando a gente fala em sistema de saúde pública, a gente fica pensando no hospital precário caindo no teto do paciente, o teto caindo do teto na cabeça do paciente. O paciente no corredor, né? Paciente no corredor, o que realmente, pessoal, é uma realidade que é triste. Infelizmente isso acontece no Brasil inteiro e é um problema de deficiência econômica que a gente sofre. E realmente é uma coisa muito terrível. Só que a gente não pode esquecer que o nosso sistema de saúde público, ele tem pontos extremamente positivos. Vou falar, então, já acabei citando a parte de vacinação. O pessoal aí lembrou a parte de saúde pública, a parte de saúde pública. Vigilância a parte sanitária, de vigilância sanitária, a parte de transfusão de sangue, a parte de medula óssea. Alto custo, né? Tudo que é alto custo, o SUS ajuda bastante. Se você tiver que fazer um transplante, o teu plano de saúde não vai te cobrir nada, né? Exatamente. Tudo no SUS, E o SUS acaba cobrindo. Então, tudo isso são partes que a gente tem que lembrar e que a gente também tem que ter orgulho do que a gente tem. Mas realmente é difícil a gente comparar o nosso sistema com outros grandes países, né? Poderosos. Isso é uma questão interessante. Se você for falar para um inglês, falar mal do NHS, os caras vão bater em você lá. Porque é um orgulho nacional, assim, eles terem esse serviço de saúde que é público, que todo mundo tem acesso, né? Inclusive já deu vários movimentos políticos, assim, tentando fazer reformas nesse NHS que acabaram sendo rechaçados pela própria população, né? Então eles defenderam o direito que eles têm a ter um serviço público de qualidade, por mais que tenha alguns problemas, né? E aqui no Brasil, acho que às vezes a gente deixa um pouco a desejar nesse aspecto, né? De, sei lá, defender o SUS e tentar trazer melhorias para ele ao invés de só criticar, né? Mas é porque aí entra um problema muito grande, né? Porque igual que no texto que a gente fez de base aqui para a pauta, tá assim, né? O SUS é mantido pelo investimento estatal e fornece acesso à saúde sem custo a qualquer pessoa. E a gente sabe que não é sem custo, né? Na verdade, esse dinheiro da saúde vem dos impostos que a gente paga. E eu acho que a população não parou para pensar ainda, né? Não para pensar que esse dinheiro aí é a gente que está pagando, não é o governo, não é o Estado que está dando pra gente de graça. Não é um favor, né? Tem essa visão também, né? Que é um favor que a gente, que bonito, né? Estamos recebendo investimento. A gente pagou por tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que é a gente que está pagando o SUS. Tudo que a gente usa de vacina, de vigilância sanitária, são impostos que são descontados. E de tudo que a gente compra, que a gente paga, que é
carga tributária é gigante no Brasil e a gente paga muito imposto para pouco retorno na segurança, tanto na saúde e na educação principalmente, né? Então eu acho assim que o Estado, acho que esses 3 setores aí são os principais, né? Segurança, saúde e educação. Então, pelo menos isso tinha que ser bom, né? O Estado tinha que investir mesmo para dar o básico para a população se ir para frente, né? Ótima reflexão, Brunão. Eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui também, acho importante a gente lembrar do passado. A gente comentou que o Brasil tinha um plano aí antes, que era o INAMPS, né? Que era financiado aí pela classe trabalhista, né? Na verdade, houve um escândalo antes do SUS se consolidar, né? Em que eles acabaram percebendo que houve enriquecimento ilícito de algumas pessoas e de algumas empresas, enfim, aí coisa que a gente vê hoje em dia, né? Mas isso acontecia no INAMPS, isso foi deflagrado, enfim, gerou um bafafá aí também na época, e o SUS veio como um salvador da pátria, né? Com a lei orgânica da saúde, que a gente precisa lembrar, isso a gente não pode deixar de citar aqui, né? Que até acho que dá até para fazer você que quer estudar sobre sistemas públicos de saúde, lembre da Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde, e você vai lembrar do Biomedcast número 80, que é esse episódio. Nossa, ele foi longe atrás dessa. Certo, gente? Mas enfim. Direto do túnel do tempo. Direto do túnel do tempo. Concordo com tudo que vocês falaram, né? Eu acho que o SUS é sim um bom plano. Minha mãe é bem ligada a essa questão de saúde, assim, sempre foi muito ligada e tal. E ela, até hoje, ela não deixa a gente pagar um plano de saúde pra ela. Ela é usuária fiel do SUS, sabe? Enfim, né? Na verdade, assim, eu tenho plano privado, mas eu acho um absurdo às vezes. Porque, nossa, eu já paguei, cara. Por que eu tenho que pagar de novo? Né? Justamente. Eu pago pra mim, pago pro meu filho, pra minha esposa. Então, a gente paga 2 vezes, né? Pra ter acesso aí a uma condição um pouco melhor, né? Mas enfim. E tem até uma situação aí, né? Que quando, por exemplo, você usa alguma coisa do SUS lá, por exemplo, tratamento, um medicamento, se você paga o plano de saúde, às vezes você tem que devolver o dinheiro, né? Pro SUS. Isso acaba não acontecendo muito, né? Pela lei, sim, né? O plano, se você paga, ele deveria cobrir várias coisas que você acaba sendo atendido pelo SUS e aí, né? Vira um rolo. Exatamente. Vira um rolo. É importante, pessoal, vocês que estão aí ouvindo esse episódio antes do dia 7 de outubro, né? Enfim, do primeiro dia da eleição aí de 2018. Façam uma reflexão a respeito das opções que a gente tem aí hoje, né? Qual que é o candidato que você acha que vai levar isso em consideração, esses pontos que a gente tratou aqui, e vote com bastante consciência, né? Acho que isso é importante também. Veja o que ele tem a dizer sobre o SUS, sobre atendimento à saúde, né? Porque é o direito de todo mundo que às vezes não é respeitado, né? Isso aí. Exatamente. Certo, pessoal? Então foi isso, galera. Acho que foi um programa muito legal, aprendi bastante hoje. Muito bom. Eu ainda fiquei curioso pra saber como que é na China, E no Japão. na Índia. Pensa, o tanto de gente, como que faz? Os BRICS, né? A Rússia também, né? Rússia. Os países em desenvolvimento como o Brasil. Gente, mesmo assim, eu tentei pegar ali, mas mesmo só na Europa e alguns lugares aí ficou gigante a pauta. Pois é. Dá pra gente fazer uma segunda vez aí, né? Se o pessoal gostar, deixar comentando aí, queremos a segunda parte. Aí a gente faz a segunda parte com outros países. Exatamente. Certo, pessoal? Exatamente, certo. Então tá, você que gostou, não deixe de comentar, né? Deixar o seu comentário. Se gostou, realmente deixa lá pra gente. Fala que é a parte 2 desse tema, que eu acho que agradou a todos aqui, né? E é isso aí, esperamos ter contribuído um pouco pra sua escolha aí desse período tão importante que a gente tá vivendo. Também esperamos ter contribuído pro seu crescimento, enfim, intelectual. E de novo agradeço pelo seu download, pela sua paciência de estar ouvindo até aqui, né? E nesse 4º ano de Biomedcast que a gente está comemorando com esse episódio, certo?
Exatamente. Isso aí. Isso aí, galera. Então, até a próxima, né? Daqui 15 dias estamos com mais um episódio aí do Biomedcast. E contamos com a sua participação, com o seu download e até a próxima. Até a próxima, mais, pessoal. tchau, Valeu. Galera. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.